Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Auge das Letras, programa que é gravado aqui na livraria O Sebo, que fica no centro de Joinville. De pronto, um agradecimento super especial à Silvana, que nos abre gentilmente todo mês este espaço belíssimo para que a gente possa fazer o nosso programa aqui, tá? Esse programa que é uma grande celebração da literatura joinvilense. A gente está aqui todo mês trazendo escritores consagrados, como é o caso do nosso amigo Mário, né? E postulantes a escritores. E a gente fica muito grato de estar aqui todo mês fazendo este programa. Também eu quero agradecer as nossas amigas, Sara Lopes, que está aqui apresentando esse programa comigo, Gabi de Doné, que está aqui também com a gente, parceiraça, Alto Caos na Veia, né? Hoje a gente conversa com o arquiteto, escritor, palestrante, mais de mil palestras, viu? Mais de 1000 palestras, não é brincadeira, não é pouca coisa não, tá? Membro da Academia Joinvilense de Letras e membro da Associação das Letras daqui de Joinville, Mário César da Silveira. Mário, obrigado por estar aqui com a gente, é uma grande honra. Eu tenho certeza que vai sair uma belíssima história narrada nesse programa. Ele que é autor de 3 livros, né? O livro infantil Piruá, A Galinha Diferente, além dos livros O Que Me Falta e ACDC, Antes da Carolina e Depois da Carolina. Ele vai falar sobre os seus livros aqui pra gente, né? Nos seus livros, o tema da acessibilidade é sempre tocado, né, Mário? Então a gente vai discutir isso aqui. Obrigado, seja bem-vindo. E de imediato eu já te pergunto, quem é Mário César da Silveira? Como é que a literatura entra na tua vida? O que é que o ACDC virou, né? Como é que esse livro virou a tua cabeça? Bem-vindo, tá? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a minha história como escritor começou em 1987, na realidade. Nasceu minha filha com Carolina, eu morava em Manaus na época, e a minha filha nasceu com a paralisia cerebral. Esse fato me desmontou. Quando eu recebi o diagnóstico de que a Carolina não iria andar, como eu trabalhava com arquitetura, eu olhei para meus projetos e vi que meus projetos eram cheios de escadas. Então eu descobri que a minha filha não ia conseguir entrar nos meus projetos, que eu achava que eram muito maravilhosos. Então, a princípio, eu tive uma rejeição à Carolina. Eu não consegui me adaptar ao diagnóstico de que minha filha tinha paralisia cerebral. Levei algum tempo para poder entender que a Carolina veio não para me desmontar, ela veio para me fazer mudar os paradigmas. Quando eu descobri isso, a gente começou a trabalhar de uma forma diferente com a Carolina, e quando ela tinha 2 para 3 anos, com medo que ela tivesse deficiência intelectual, nós começamos a ler para ela todo dia meia hora. Eu e minha esposa todo dia líamos para a Carolina durante meia hora. Isso foi criando em mim um hábito da leitura. Por incrível que pareça, quando a Carolina estava com 5 anos e meio, a gente percebeu que ela estava juntando as letrinhas. Então, quando ela começou a juntar letrinhas, a gente começou a comprar livros para que ela pudesse também ler para nós meia hora. Então, nós líamos meia hora e depois ela lia para nós meia hora. E nós descobrimos, então, que o cognitivo da Carolina, se tinha algum atraso, pelo fato da gente incentivá-la e ler para ela, ela acabou igualando com a restante média das pessoas. A partir dali, a minha vida deu uma guinada severa. Eu comecei na arquitetura a me especializar em acessibilidade. Na época se falava muito pouco sobre esse tema. E comecei a perceber que as deficiências da Carolina não estavam nas limitações físicas dela. As deficiências dela estavam no contato com os espaços. Na cadeira de rodas, se o local era plano, ela não tinha deficiência. Se tinha um degrau, ela passava a ter deficiência. Então eu comecei a criar um conceito de acessibilidade, entendendo a Carolina e trabalhando em acessibilidade exclusivamente para pessoas com deficiência física. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que eu estava errado em olhar só para a deficiência física. E comecei a perceber as outras deficiências e fui me especializando no tema. Quando a Carol foi fazer o primeiro ano na escola, a gente já estava em Belo Horizonte na época,
Nenhuma escola em Belo Horizonte aceitou a Carolina, porque na época não tinha a educação inclusiva. Então a gente acabou levando a Carolina para estudar numa escola onde só tinha crianças com deficiência. E foi a escola mais inclusiva que eu encontrei na minha vida. Porque lá naquela escola, eles trabalhavam para que cada um fosse o melhor que pudesse ser. Trabalhavam individualmente com cada criança. A turma que a Carolina estudava era de 4 alunos. Então o professor podia se dedicar a cada um individualmente. Quando a Carol foi fazer o 5º ano, lá só tinha até o 4º ano, a gente resolveu voltar para Joinville. E eu, com muito medo que ela não conseguisse se adaptar a uma escola convencional, com 35 alunos, eu propus para uma orientadora pedagógica que matriculasse a Carol de novo no 4º ano. E a orientadora pedagógica, que eu faço questão de citar o nome dela, Silvia Nogueira, ela falou: não, o senhor não tem direito de impor a Carolina para que turma ela vai para o 5º ano. E ela vai provar que é capaz. E a Carolina provou que era capaz. E o tempo foi passando, e à medida que eu fui me aperfeiçoando em acessibilidade e a Carol foi se desenvolvendo, eu resolvi que eu precisava escrever um livro. E pensei em escrever um livro sobre acessibilidade. Comecei a desenhar um livro sobre acessibilidade, delineei ele completamente, comecei a escrevê-lo. Quando eu estava com 1/3 do livro pronto, eu resolvi fazer um plano de negócios, para ver quem seriam os leitores do meu livro. E daí eu percebi que as únicas pessoas que se interessariam pelo meu livro seriam os arquitetos e engenheiros. Então eu falei: não é isso que eu quero. Eu quero que mais pessoas entendam o que é uma pessoa com deficiência. E daí eu resolvi escrever um romance. Eu comecei a buscar inspiração para escrever um romance e não me vinha uma inspiração. Até que um dia eu fui dar uma palestra em Jaraguá do Sul e um cara falou para mim assim, o cara me deu uma camisa de presente da banda AC/DC e falou para mim assim: a tua vida é a CDC, antes da Carolina, depois da Carolina. Quando ele me falou isso, me veio a ideia de escrever o livro A CDC, antes da Carolina, depois da Carolina. Desenhei essa história toda, e quando o livro estava pronto, eu fui fazer uma viagem para Brasília, e no avião, uma senhora estava com um filho, o filho devia ter uns 3 anos mais ou menos. O filho pegou no banco dianteiro, no banco da frente do avião, pegou uma revista e começou a ler a revista de cabeça para baixo. Quando eu vi aquilo, me veio um insight. A segunda parte do meu livro vai ser de cabeça para baixo. A parte depois da Carolina, as pessoas vão ter que entender o processo de mudança que a Carol causou em mim, de tal maneira que me virou de cabeça para baixo. Então, a segunda parte do ACDC é de cabeça para baixo. Bom, até ali eu não me sentia escritor. Era um cara que tinha escrito um livro que tinha só porque queria escrever um livro. Quando eu fui lançar um livro, na Feira do Livro de Joinville em 2017, estávamos acabando de montar o stand que eu ia lançando, de onde eu ia lançar o livro, e chegou um menino de uma escola, Eduardo, e começou a olhar os livros que estavam expostos no stand. E eu perguntei para ele: o que você está procurando? Ele falou: estou procurando um livro diferente. Daí eu, ansioso para vender meu primeiro livro, peguei e contei a história do meu livro para ele. Ele falou: então só um minutinho. Pegou e saiu e voltou com o professor dele de português. Pediu para que eu contasse o que era o livro. Quando eu contei, o cara ficou empolgado, resolveu levar 2 livros meus. Ele levou 2 livros meus e eu peguei e dei um de presente para o Eduardo. Naquele momento eu entendi que escrever um livro poderia me eternizar, porque um livro numa biblioteca da escola é um livro para sempre. Então ali eu percebi que eu gostaria de ser escritor, naquele dia. E, bom, nesse dia também aconteceu, nessa feira aconteceu um fato que mudou a história do livro ACDC, que foi o Lázaro Ramos lançando um livro dele na Feira do Livro de Joinville. E a minha filha, também uma leitora assídua, resolveu comprar um livro do Lázaro Ramos, foi lá comprar e pedir autógrafo e começou a contar para ele que eu tinha lançado um livro contando a nossa história. O Lázaro Ramos achou interessante, pegou e levou 2 livros meus.
Eu achei que tinha acabado a história por ali. Um dia que eu nunca vou esquecer, 22 de fevereiro de 2018, uma senhora entrou em contato comigo pelo Messenger do Facebook, perguntando se eu era autor do livro ACDC, antes da Carolina, depois da Carolina. Eu falei, sou, por quê? É que eu sou de Porto Alegre e eu vi o seu livro no BBB. Eu falei, BBB o que é? Uma biblioteca? Falou, não, BBB, no Big Brother Brasil. Eu falei, não, meu livro não pode estar no Big Brother. Eu não vendo meu livro em livraria, só vendo meus livros nas minhas palestras. Ela falou, não, seu livro está no BBB. Pegou e mandou uma foto do Kaysar lendo o meu livro. A partir daquele dia eu virei o assistente do Big Brother Brasil. Todo dia, durante 90 dias, o meu livro aparecia na mão de alguém. Foram 5 pessoas lendo meu livro dentro da casa. Isso em 2018? 2018. Eu lancei em 2017, no BBB de 2018. E daí apareceu a Jéssica, de repente, chorando e lendo o meu livro de cabeça para baixo. Daí todo mundo achou que eu estava fingindo que estava lendo, virou meme na internet, o livro bombou de vender. Vendi livro adoidado, porque a Jéssica apareceu lendo o meu livro de cabeça para baixo e virou meme na internet. E eu entrei na página onde nasceu o meme e expliquei o que era, por que o livro tinha aquela característica. E daí isso bombou mais ainda. As pessoas ficaram muito mais suscetíveis à minha mensagem e começaram a comprar o livro adoidado por causa disso. E daí eu criei um banco de dados, né? Um network. Todo mundo que me pediu o livro por WhatsApp, porque descobriram a minha vida inteira daí, né? Daí começaram a pedir livro pelas vias digitais. E eu comecei, cada pessoa que eu mandava um livro, eu ia anotando no meu banco de dados. E daí eu resolvi que eu ia escrever um segundo livro. Bom, decidi que eu queria ser um escritor. E eu decidi também que esse segundo livro também falaria sobre deficiência. E resolvi escrever sobre envelhecer. A minha sogra morou comigo durante 6 anos e ela teve Alzheimer. Um Alzheimer bem ameno, bem tranquilo, o Alzheimer dela, mas ela conviveu na minha casa durante 6 anos com Alzheimer. Então me veio o insight de escrever sobre um personagem que ao envelhecer tivesse Alzheimer. E, em homenagem à minha sogra, eu resolvi fazer com que a história começasse lá na cidade de Brusque, em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães eram proibidos de falar alemão aqui em Santa Catarina. Eles eram perseguidos e chamados de quinta coluna, como se fossem espiões. A minha personagem principal, a Ana, que é quem vai ter Alzheimer no futuro, aos 16 anos, ela era alemã e ela era apaixonada pelo Jacó, um judeu, que era um desenhista. E um dia ele resolveu desenhá-la no sótão da casa dela. Ela deitou no sofá, levantou uma perna, deixou a perna aparecer, e ele começou a desenhar com lápis de cor, a primeira caixa de lápis de cor, vindo para Santa Catarina. Eu pesquisei sobre isso. Ele estava desenhando a lápis de cor, de repente o pai dela chega lá e os pega naquela situação, pensa o pior, tira uma cinta, dá uma surra nos dois, rasga o desenho, ela não chegou a ver o desenho, ele rasga o desenho, expulsa o cara da casa e manda a Ana para Blumenau, para a casa da irmã. E daí eu interrompo ali a história e começa a história em 2004, com a morte do marido da Ana, porque o pai dela obrigou ela a casar com um cara chamado Hans. E esse Hans era um castrador. Era um cara que levava a ferro e fogo, não deixava ela trabalhar. Era um cara que impôs aos filhos um tipo de educação castradora. E quando o Hans morreu, os filhos sentaram para decidir o que fazer com a mãe, para ela não morar sozinha. Ela falou, não, eu vou morar sozinha. E resolveu morar sozinha, só que 3 anos depois ela começou a ter Alzheimer. E uma das filhas do casal tinha sido expulsa de casa quando ela tinha 18 anos, porque ela engravidou de um desenhista, artista plástico que era negro. Ele expulsou ela de casa. Ela perdeu o filho depois. Mas esse artista negro, ele tinha aula com um professor chamado J. Reinert, que era um arquiteto e artista plástico.
No final da história, não vou contar quem era o J. Reinert, mas no final da história, a Ana, já com Alzheimer avançado, quando ela estava recuperando o convívio com a filha que tinha sido expulsa de casa, ela vivia a vida inteira dizendo que faltava alguma coisa na vida dela. E quando o Alzheimer estava avançado, ela descobriu o que faltava para ela. E ela morreu satisfeita porque descobriu o que era que faltava para ela. Mas eu discuto no livro racismo, discuto transexualidade, porque uma neta da Ana é trans, é um menino trans, e discuto o envelhecer e as heranças que nós deixamos para o nosso envelhecer. Nós não cuidamos dos espaços com acessibilidade, nós construímos as casas com degrau, nós construímos a nossa casa com banheiro estreito e não pensamos nas perdas do envelhecer. Então, um dos propósitos de escrever esse livro foi falar sobre isso. E foi um romance que foi muito bem aceito, inclusive participou do Prêmio Jabuti desse ano. Não foi classificado, mas participou do Prêmio Jabuti. E daí, eu resolvi que estava na hora de eu escrever um livro infantil. E a minha filha, aqui em Joinville, ela criou o primeiro grupo de dança de pessoas com deficiência, foi ela que criou. Ela dançou 5 anos no Festival de Dança de Joinville com esse grupo de dança. E o grupo continua hoje. E um dia eu fui ver esse grupo dançar e tinha umas crianças com síndrome de Down. Então eu resolvi escrever um livro infantil que tivesse um personagem que fosse síndrome de Down. Então eu criei Piruá, a galinha diferente, uma galinha com síndrome de Down. E essa galinha não consegue botar ovo oval. Ela põe ovo quadrado, ovo retangular, ovo triangular, mas não consegue botar ovo oval. Então ela é discriminada pelas galinhas. E um dia ela saiu desolada, foi para um canto e quebrou um ovo dela. E quando ela quebrou um ovo, ela viu que o ovo dela tinha clara e gema como qualquer outro ovo. Então ela descobriu que o que importa é o que você é por dentro, não o que você aparenta por fora. E essa é a história. Sensacional, sensacional. Parabéns pela jornada, né? Grande jornada, grande jornada. Te escutando aqui falar sobre os temas que tu aborda no teu livro, eu acho que são temas bem importantes e que acho que há muito tempo já é falado, só que acho que ainda ele não é muito ouvido, porque a acessibilidade eu acho que ela sempre teve no nosso meio, só que eu acho que ainda as pessoas elas não compreendem como aquilo é importante. E acho que às vezes a gente só consegue olhar quando acontece com a gente precisa aprender que a gente vive num coletivo, então a gente precisa desse debate. Então, ouvindo tuas histórias que tu conta nos teus livros, eu vejo como tu trata de temas extremamente importantes dentro da leitura. Então, eu queria te perguntar como para você é conciliar temas sobre acessibilidade com a literatura, a importância disso, até para os nossos leitores, para os nossos futuros leitores, para pessoas que querem aprender mais sobre isso e até aprender a discutir mais sobre isso, trazer isso para o nosso dia a dia como uma forma corriqueira e como a gente precisa pensar que não, como tu citou ali sobre as escadas são algo tão comum, só que ao mesmo tempo é algo que limita tanto o ir e vir de qualquer outro cidadão e que tem o mesmo direito que você que não possui uma deficiência, mas aquela pessoa ela também tem que ter aquele acesso. Não pode ser limitado dessa forma. Então, como que a acessibilidade à literatura, ela faz parte tanto da tua vida quanto no teu trabalho? Porque eu vejo que tu associa muito a tua vida pessoal com os teus livros, com as tuas histórias. Tu traz muito a sua vivência pessoal para as tuas escritas. Bom, sabe que o Brasil é um dos países mais avançados em termos de leis para pessoas com deficiência e também com relação às normas de acessibilidade. O problema é o seguinte, o que é uma lei? A lei é uma proposta de mudança de paradigmas, certo? E quebrar paradigmas é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, mesmo que a lei seja avançada, se as pessoas não entenderem o processo de mudança de paradigma e do porquê, a importância daquela mudança de paradigma, você não consegue fazer com que a lei seja aplicada. Na questão da acessibilidade, o Homo sapiens tem 200 milhões de anos, né?
As pessoas com deficiência, desde essa época existem. Né? Desde essa época. Nós tivemos uma época em que, na Idade Média, em que as pessoas com deficiências eram eliminadas, porque não se encaixava dentro do processo daquela sociedade. Hoje em dia, nós falamos muito em inclusão, mas nós não conseguimos a inclusão ainda. Nós só vamos conseguir inclusão o dia que todos os espaços tiverem libras para poder conversar com os surdos, quando todos os espaços não tiverem escadas para poder as pessoas com deficiência física poder entrar nos espaços, quando nós não tivermos barreiras para as pessoas cegas, quando nós não tivermos preconceitos contra as pessoas com deficiência intelectual. E esse é um processo que vai levar muitos anos para acontecer. Muitos anos. Eu acho que um dos fatores que vai fazer isso acontecer mais rapidamente vai ser o fato de que envelhecer e chegar aos 80, 90 anos hoje é muito fácil. E as pessoas não perceberam isso ainda. O dia que eles começaram a perceber que os pais deles vão envelhecer rapidamente, que o espaço onde os pais deles moram não é adequado para que eles possam conviver com os pais, as coisas vão começar a acontecer mais rapidamente. Aconteceu um fato muito interessante. Em 2014, a Sociedade de Harmonia Lira fazia eventos de posse da CIGE nos seus salões no pavimento superior. E nós um dia resolvemos criar um conflito com a Lira, porque um dos meus amigos, o Sérgio, é cadeirante, e ele era presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, e ele queria ir na posse da CIGE e não podia porque ela não tinha acessibilidade. Nós fomos lá e começamos a comprar uma briga com a Harmonia Lira. E eles disseram que não dava para fazer acessibilidade. Eu peguei e ofereci para eles gratuitamente um projeto de acessibilidade na Harmonia Lira e os convenci a fazer acessibilidade com o seguinte pretexto. Hoje, poucas pessoas fazem casamentos aqui na Harmonia Lira porque muitas pessoas são idosas da família e não conseguem vir aqui no salão. O dia que vocês fizerem acessibilidade aqui, vocês vão começar a ter novamente casamentos aqui. Conseguimos fazer acessibilidade da Harmonia Lira e hoje acontecem muitos casamentos lá e os avós e pais conseguem participar da Harmonia Lira porque tem acessibilidade. Um prédio centenário e nós conseguimos tombado e nós conseguimos fazer acessibilidade na Harmonia Lira. O que significa isso? Se um prédio tombado com 100 anos foi possível fazer acessibilidade, qualquer espaço é possível fazer acessibilidade. E todos ganham. Todos ganham. Os comerciantes, por exemplo, não entendem a acessibilidade como um ganho, porque eles não veem pessoas com deficiência circulando na cidade. O dia que a cidade for plana, eles vão perceber que eles estão perdendo clientes. Que pessoas com deficiência também ganham dinheiro. Né? Também compram. Um surdo compra. Um cego compra. Precisam comprar. Então, o dia que o comerciante começar a perceber isso, as coisas começam a mudar. E a minha filha, ela me faz ficar atento a todo instante. Porque todo dia a Carolina enfrenta uma dificuldade inesperada para mim. Ela foi fazer mestrado, e o mestrado dela foi feito em Blumenau. E ela não conseguia autonomia para ir sozinha para Blumenau, porque não tinha ônibus acessível para ela ir. O que eu fiz? Fechei a minha agenda, e quintas e sextas-feiras eu ia para Blumenau com a Carolina, para a Carolina fazer o mestrado dela. Eu devia receber um diploma de mestrado operacional, porque eu estava todo dia lá em Blumenau com a Carolina, né? E ela conseguiu o mestrado dela e não adiantou só o esforço dela, precisou do meu esforço também. Né? Se os ônibus fossem acessíveis, se o espaço de hospedagem fosse acessíveis, seria muito mais mérito para ela, porque ela faria isso sozinha, não precisaria do pai dela para fazer isso. Né? Quantos pais de crianças com deficiência sonham que quando eles forem embora, essas crianças tenham autonomia e independência? Quantos? Mas muitos deles não conseguem nem levar seus filhos para a escola. Porque nem as escolas que deveriam ser acessíveis por completo, muitas delas ainda não têm acessibilidade. E as que têm, os professores muitas vezes não estão capacitados para lidar com a deficiência daquela criança. Então é um processo muito longo. A acessibilidade, na minha opinião, não vai acontecer antes de 50 anos
nós não tenhamos uma sociedade acessível antes de pelo menos 50 anos, quando essa geração de hoje tiver consciência que envelhecer que a acessibilidade é um caminho para o envelhecer. Muito legal. Eu acho que, assim, tenho certeza, a tua fala ela é muito forte, muito potente, e a gente está num momento, e sobretudo no Joinville, que se gaba de ser uma cidade que é inovadora e tal, né? E a gente tem essa discussão sobre cidades inteligentes. Você é um arquiteto, você é um urbanista, enfim. E a gente precisa primeiro pensar a cidade para as pessoas, né? O que torna uma cidade inteligente ela ser acessível para todas as pessoas, né? Sem barreiras, sem percalços, sem empecilhos. Antes da gente primar por tecnologia meramente, e a tecnologia pela tecnologia, é tornar a cidade acessível para todas as pessoas, né, Mário? Nós temos um problema sério, que quando um prefeito assume uma cidade, a primeira coisa que ele precisa fazer é apagar os incêndios. Certo? As calçadas não são incêndio. Por quê? Porque as pessoas não reclamam, estão tão acostumadas com calçadas ruins que elas não reclamam. Reclamam de um buraco no asfalto, onde o carro deles vai furar o pneu, mas não reclamam das calçadas. Então, as calçadas que estão existentes há muito tempo, elas não vão ser trabalhadas para ser acessíveis. Esse é um grande problema. E um outro problema é também a quebra de paradigmas. Sem querer fazer uma crítica aberta ao prefeito atual, Não pode fazer. Mas quantos parques foram inaugurados e espaços públicos foram inaugurados em Joinville e playgrounds que não tem um brinquedo para pessoas com deficiência, sendo que um dos vereadores do partido do prefeito é um cadeirante, certo? Mas não se coloca brinquedos acessíveis. Por mais que eu tenha cobrado, não se coloca brinquedos acessíveis. Uma cidade que ainda pinta a faixa de pedestre e não faz rebaixamentos na faixa de pedestre. Pô, uma cidade inovadora é uma cidade que tem que pensar realmente primeiro nas pessoas. E uma cidade inovadora é aquela que olha a pessoa como o ser mais importante da sua inovação. Mas, infelizmente, os paradigmas não são quebrados tão facilmente. Ficamos no discurso meramente. E uma outra questão, né? Quando o cara é eleito prefeito ou eleito vereador, ele não vira PhD em nada. Ele não vira PhD em nada. Ele simplesmente é um cara que recebe com preocupação o direito de decidir sobre a cidade. Mas se falam em acessibilidade para ele não busca se aprofundar no tema ou não cria um grupo de trabalho sobre o tema para ele poder aprender. Não. Ele vai fazer aquilo que está no paradigma dele. Né? Então ele não cobra do poder público uma obrigação de fazer uma cidade acessível. Né? É um problema muito sério. E eu acho que nós deveríamos ter curso de capacitação para o cara que vai se eleger. Né? Ter curso de capacitação. Quais são as necessidades que a cidade precisa? Precisa de acessibilidade. Tem que capacitar o cara a entender o que é acessibilidade. Né? E muitas vezes se toma decisões contrárias, inclusive, às leis existentes no país. Porque pintar uma faixa de pedestre sem rebaixamento é discriminar pessoas com deficiência do direito de ser igual. E a Lei 3.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela especifica o que é a discriminação. Toda ação por ação ou omissão que causa algum tipo de prejuízo ao direito da pessoa com deficiência, isso é discriminação. Infelizmente, a cada dia, a pessoa com deficiência é discriminada por uma decisão pública. Aplausos para você. A gente estava ali falando sobre deficiências e pessoas que convivem com todo esse estigma que a cidade, que a vida assim traz para a gente, né? E eu estava aqui lembrando de um livro que tu falou sobre a quebra de paradigmas. E como a lei é linda, a legislação ela é linda. E, querendo ou não, o Brasil ele tem uma das legislações mais completas que existe. Só que, infelizmente, a gente não consegue aplicar na prática o que está escrito. Então, sobre essa quebra de paradigma que as pessoas precisam ter e precisam estar abertas e dispostas a ter, e acredito também que vai levar muito tempo ainda, porque por enquanto a gente tá falando, e isso envolve vários temas. Eu li esse ano, faz tempo já, eu li 2 livros que falavam sobre deficiências, sobre acessibilidade, e o livro trazia isso. Um era de uma menina cega e o outro era de um rapaz que era cadeirante.
Ele não era cadeirante até uma parte da vida dele, depois ele sofre um acidente e acaba parando numa cadeira de rodas. E ele conta assim, a história dele sobre a deficiência e como que é difícil você enfrentar aquilo. Então, aquilo ali me fez parar e pensar em várias coisas. Tanto que eu lembro que eu tive um hiperfoco muito grande e conversava todo dia e questionava, assim, tipo, até minha própria namorada, eu falava, como que deve ser para essas pessoas viverem todo dia? Porque todo dia, tipo, tu vai num restaurante, como é que você vai locomover a sua cadeira, como é que você vai ler um cardápio, como é que... Para nós que pode ser uma coisa simples, mas aquela pessoa, ela precisa daquilo ali. E ela não tem. E geralmente quem está ali para atender ela também não vai saber fazer, não vai nem saber por onde começar. E sempre fica nesse impasse. E como tu disse, isso acaba até meio que invalidando a pessoa de exercer o seu direito de cidadão e o direito de dizer, cara, eu sou uma pessoa, eu estou aqui, eu preciso disso e eu tenho direito a isso. A própria legislação impõe isso. Então, tu acha para ti, né, como que a leitura ela vem e como que ela auxilia nessa quebra de paradigmas e fazer as pessoas mesmo compreender mais, entender mais e até incentivar de alguma forma que aquilo ali chegue em alguém e para aquela pessoa começar a pensar, que eu acho que quando a gente planta aquela sementinha da leitura, aquilo ali acho que é um primeiro passo já, para a gente começar a se questionar, começar a se perguntar onde que a gente está errando, o que a gente pode fazer para mudar, o que a gente pode fazer para melhorar. E até, como tu disse, a gente não é capacitado, mas a gente precisa dessa capacitação. Eu acredito muito que o livro ele vem para isso, que tu precisa de uma literatura sobre isso. Então, para ti, como que a literatura ela vai agir na quebra de paradigmas que a gente está buscando isso há centenas de anos e mesmo assim ainda a gente não alcançou e só daqui a um bom tempo, acredito, pode ser que a gente esteja muito mais maduro quando isso acontecer, mas que a gente possa ter uma forma de acelerar muito mais esse processo. Bom, a leitura tem uma característica de ampliar o universo. Se você vive só no teu universo, você não consegue mudar seus paradigmas. E a leitura tem isso, né? O próximo livro que eu estou escrevendo agora, chama Naquele Instante, ele tem como um dos personagens, é um cara que levou um tiro, que atingiu a T5, T6 dele, então ele ficou paraplégico. E ele questiona exatamente isso. Por que ele perdeu direitos? Por que ele perdeu o movimento das pernas? Por que ele perdeu direitos? Né? E a leitura, quando ela tem esse processo de questionamento, ela pode até não tocar o sujeito naquele momento, mas ela vai ficar lá dentro do cara. De repente, aquilo vai aparecer. Naquele filme Quem Eu Era Antes de Você? Como Eu Era Antes de Você, que ele sofre um acidente, Isso, fica tetraplégico. Ele, infelizmente, o que eu não gostei nessa história é que no final do livro ele pratica eutanásia, porque ele não se aceita com deficiência. E essa é uma questão muito interessante, porque para minha filha foi muito fácil aceitar a deficiência, porque ela nasceu com ela. A minha filha, ela não teve perda, ela teve ganhos, né? Agora, você, no meio do teu processo de desenvolvimento, você de repente leva um tiro e fica paraplégico, a tua vida desmonta por completo. Quando você coloca isso num livro, e o leitor, e você consegue colocar aquilo com emoção, você vai tocar o leitor de uma forma que ele não vai esquecer, que ele vai entender que qualquer pessoa, qualquer um de nós estamos sujeitos a ter perdas funcionais, qualquer um, e as pessoas não têm consciência disso. Então, a partir do momento que resolvi escrever livros sobre o tema, e a princípio para mim ia ser uma trilogia, o primeiro, o segundo e o terceiro a princípio seriam os 3 livros que eu ia escrever sobre acessibilidade. Primeiro para quem nasceu, segundo para quem envelheceu e o terceiro para quem adquiriu. Então essa era a ideia inicial de fazer uma trilogia sobre acessibilidade. É exatamente essa questão. E a acessibilidade nas minhas histórias, elas acabam sendo um personagem. A palavra acessibilidade passa a ser um personagem da história, porque em cada uma das histórias ela toca de alguma forma o leitor. Então a literatura tem esse processo de construção.
E como eu leio muito, às vezes eu acabo de ler um livro e a história do livro me passa despercebida. Depois de algum tempo, ela me vem na mente novamente porque ela foi incorporada ali, né? E quando você está mudando os teus paradigmas, aquele processo que você viu lá atrás te alimenta a mudança de paradigma, né? Então a leitura tem esse processo. Ela pode não mudar agora, mas ela vai ficar dentro de você. Em determinado momento ela vai ajudar a mudar, a te ajudar a mudar o paradigma. Com toda certeza. Você também escreveu um livro, que é essa, deixa eu pegar o nome, O que me falta, que fala sobre o envelhecimento, que fala sobre esse processo, essa jornada que todo ser humano vai passar. E hoje a gente vive numa era onde o envelhecer se tornou, na minha concepção, se tornou um tabu e se tornou, acho que, um medo tão avassalador nas pessoas. Estou envelhecendo, estou mudando. E como as pessoas tentam impedir esse envelhecimento. Acredito também que a mídia ela corrobora muito para isso, porque, principalmente para as mulheres, que nós mulheres, a gente atingiu 30 anos, a tua vida está acabada, tu é empoeirada, tu não serve para mais nada, e você vai ficar ali jogada à mercê, só esperando, seja, sei lá, no que você acreditar, te levar dessa vida para melhor. Então, acho que o envelhecimento, ele se tornou, acho que, um medo muito enraizado no ser humano. E na era digital que a gente vive hoje, eu acho que isso só está aumentando e só está vindo de uma forma tão alarmante que, às vezes, eu até me pego bem assustada, assim, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai acontecer daqui a 10 anos? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu vou ser bem-sucedida lá na frente? O tempo está passando. Então, como isso é hoje, para mim, eu vejo como um problema, porque a gente está invalidando um processo natural da nossa vida, do nosso corpo, que é esse envelhecimento, só que a gente não vai deixar de ser menos capaz por causa desse envelhecimento. Óbvio que vai vir certas limitações, porque o seu corpo está passando por um processo onde ele acaba se desgastando um pouco mais, e a gente também acaba pensando de outras maneiras, mas nunca invalidando o que você vai ser lá na frente. Então, quando você escreve livros sobre o envelhecimento, qual que é a mensagem assim que tu quer passar? Qual que é a proposta? Qual que é o intuito de tocar naquele leitor sobre esse assunto? Que acho que é um assunto tão delicado hoje em dia, e é um assunto que eu acho que a galera meio que ela foge um pouco até do tema, porque acho que o medo é algo tão que te barra tanto que tu acaba ficando, às vezes, com medo de fazer alguma coisa por conta de alguma coisa que ainda nem aconteceu, ou pode ser que nem aconteça. Com medo de envelhecer, com medo de fazer tua mente evoluir, achando que lá na frente, na sua velhice, você não vai conquistar alguma coisa. E já vi vários exemplos de pessoas mais velhas, mais maduras, que atingiram o seu sucesso, como atrizes que conseguiram seu primeiro Oscar depois dos 50 anos, depois dos 60 anos, diretores, ou assim, pessoas do nosso dia a dia que a gente vê conquistando alguma coisa depois de amadurecer, e não lá na juventude, e não lá nos seus 20 anos, que geralmente a gente coloca na nossa cabeça, com 20 anos eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser um aposentado e não vou precisar mais trabalhar. E não é bem assim que acontece. Então, o que você busca assim, em trazer esse tema para os seus livros? Sabe que hoje me preocupo com algumas questões. Quando eu olho para esse modismo de harmonia facial, quando eu olho para esse modismo de botox nos lábios, eu fico muito preocupado com a questão de envelhecer. Eu tenho 70 anos e eu me orgulho de ter 70 anos. Tudo que eu sei hoje foi construído no dia a dia. Então eu tenho que ter orgulho de quem eu sou hoje. E as pessoas, elas se preocupam muito com a aparência. Elas não estão se preocupando em se construir como sujeito. Elas estão preocupadas com o que as pessoas vão vê-la como sujeito. E isso é preocupante. Quando eu resolvi escrever sobre o envelhecer, eu queria alertar as pessoas que essa geração que está botando botox hoje, que está fazendo harmonia facial, é uma geração que vai chegar aos 90, aos 80 anos
Fácil, porque é muito fácil. A medicina está eliminando as doenças da velhice, as mazelas das doenças, mas não está eliminando as mazelas da velhice. Então a minha ideia é fazer com que as pessoas entendessem, ao ler a minha personagem Ana, que ela no auge da sua capacidade física, mesmo com 78 anos, ativa, sozinha, agora libertada do marido que a castrava, que ela estava feliz da vida, de repente o Alzheimer veio destruí-la. Então eu queria chamar a atenção sobre isso, sobre o envelhecer e sobre as mazelas que o envelhecimento pode trazer. E se você não se aceita como sujeito, você não vai se aceitar no envelhecer. E você vai viver uma velhice deprimida porque você não se aceita como você é. Essa é uma preocupação severa da qual quase não se fala. Então eu resolvi botar isso num livro para entender. A minha sogra, ela me deu muitas lições. Primeiro, me ensinou a ter tolerância, porque você conviver com alguém com Alzheimer, que todo dia amanhece diferente, é um ensinamento que você, se você não estiver preparado, você não vai conseguir absorver. E a minha sogra, apesar do Alzheimer, ela era feliz por quem ela era. Por quê? Porque ela se entendia como sujeito, mesmo com o envelhecer. Ela morreu com 95 anos. Feliz da vida, mesmo com Alzheimer. Então me preocupa essa juventude de hoje que se preocupa muito com a aparência e não valoriza cada ano que passa. Eu valorizo cada ano que eu passo. Eu acho que se eu sou um escritor hoje, se eu construir minha vida para ser quem eu sou hoje, eu devo a cada dia que eu passei. Então, cada fio de cabelo branco meu é merecimento. Eu acho que é merecimento. E eu não tenho que escondê-los. Eu tenho que mostrar meus cabelos brancos, para que as pessoas percebam que eu valorizo cada cabelo branco que eu tenho, porque ele me construiu, né? Ele faz parte da história que eu construí até hoje. E as pessoas têm que entender isso. Envelhecer é um mérito, não pode ser um demérito, é um mérito envelhecer. E as pessoas têm que entender, preparar o mundo para o seu envelhecer é mais importante do que mudar a sua aparência para mostrar para os outros que você não está envelhecendo. Muito bom. Muito bom. Ô Mário, mudando agora um pouquinho de foco, eu queria entender, né? Eu que sou leigo, qual é a diferença entre escrever para criança, escrever para adulto? Você tem um livro infantil, né? Qual é a diferença? Qual é a semelhança? Qual é a característica da literatura infantil? Né? Qual é a característica de um livro para adulto? Enfim, como é que é transitar entre duas facetas diferentes de uma escrita? A primeira coisa é você fazer um plano de negócios. Quem vai ser o teu cliente? Quem vai ler o seu livro? Né? Qual é a linguagem que esse leitor usual para esse leitor? Como que você vai atingi-lo na forma como você escreve? Então, eu resolvi, por exemplo, escrever aqui, são trovas. Meu livro é todo escrito em trovas, porque para a criança a rima, ela flutua muito bem na criança, né? E para o adulto, você também tem que escolher qual é o público, que idade que você quer atingir com o teu livro. Então, para cada um, você tem que fazer um planejamento mesmo, né? Eu tive muita facilidade, estou inclusive escrevendo um outro livro infantil, chama Tony, Menino com Autismo, que esse livro ele vai ter duas linguagens. Vai ter a linguagem infantil, que fala sobre as questões típicas do autismo, e vai ter um comentário no rodapé de cada página, de informações para os pais de como agir em diversas situações. Então, um livro que vai ter duas linguagens, um livro infantil com duas linguagens, para atingir também o pai da criança com autismo. Então, é muito simples, é você estudar quem é o teu cliente, quem é o teu leitor, né? E como é que você vai atingi-lo, com que linguagem que você vai atingi-lo. Esse é o processo que eu uso para poder viajar entre os processos aí. Muito massa. E qual é a importância, você que é membro da Academia Joinvilense de Letras, né? Você também é da Associação, né, de Escritores aqui de Joinville também. Qual é a importância dessas confrarias para o incentivo à leitura? Eu fiz essa pergunta para a Maria Cristina Dias, né, que veio aqui, que também é da Academia. Qual a importância dessas confrarias para o fomento à leitura, para o estímulo à leitura, para a escalada da leitura? Nós temos aqui em Joinville
4 entidades que trabalham com leitura. Tem a Confraria das Letras, que é um encontro informal, não é associado, vai, se você quiser você vai. Ela deu origem à Associação das Letras, porque precisava-se de um CNPJ para poder trabalhar com algumas questões ligadas com a literatura. A Associação das Letras, ela é uma entidade que trabalha para fomentar escritores e leitores, também para facilitar a edição de livros e etc., a criação de novos escritores. Temos também a Academia de Letras do Brasil, Santa Catarina, seccional Joinville, que é uma entidade que tem os perfis da Associação Brasileira de Letras, tem um perfil, mas não é uma subsidiária da Academia Joinvilense Brasileira de Letras, e tem a academia que eu participo, que é a Academia Joinvilense de Letras, que é uma subsidiária da Academia Brasileira de Letras. Diferente da associação, a associação, você entra espontaneamente e se associa à associação. Na Academia Joinvilense de Letras, você é eleito para a academia. A academia são só 40 cadeiras, e essas 40 cadeiras, eles chamam o acadêmico de imortal, não porque ele vai viver eternamente, né, mas porque a ideia da academia é imortalizar o nome do escritor. Então, a cadeira que ele vai ocupar até a morte. E depois quem vai ocupar, substituí-lo, vai valorizar o nome daquele escritor. Então o nome dele vai ficar perpetuado ali. A importância disso é porque nós precisamos, de todas as formas, facilitar a vida dos escritores, para que nós possamos fomentar a leitura. Quanto mais você tem entidades que trabalham para fomentar o escritor, mais facilmente você vai criar leitores. Hoje, você imprimir um livro é extremamente fácil. Nós temos uma imensidão de escritores, de editoras individuais, independentes. Se você quiser imprimir 50 livros, você imprime hoje facilmente. Porém, você vender o livro é difícil. Você trabalhar com os seus direitos autorais é difícil. Você participar de feiras é difícil. Então essas entidades, elas têm essa finalidade. Facilitar com que o escritor tenha todas as questões legais facilitadas e também que ele possa participar de eventos onde ele possa difundir o seu trabalho mais facilmente. Então é uma forma de perpetuar aquele escritor e os seus escritos para que ele atinja mais facilmente o leitor. Joia. Legal. E Mário, você além de autor, escritor, você é desenhista, né? Você é arquiteto. Como que é o desenho para você atrelado à literatura? Eu sou uma leitora que eu gosto muito quando o livro ele traz alguma ilustração. Não falo só dos livros infantis, que já é mais comum a gente ver a ilustração no livro, mas livros para adultos, eu gosto muito quando o autor coloca algum desenho ou coloca alguma cena em forma de desenho, porque aquilo ali ativa muito a minha imaginação. E eu gosto de ver e até confirmar aquilo que eu acabei de ler. Então, eu gosto muito disso. Como que você associa, como que você atrela esses dois trabalhos, o desenho e a literatura? Eu separo tanto que meu livro infantil não foi eu que ilustrei. Por quê? Porque eu separo o Mário artista do Mário escritor. O Mário artista, ele é um cara que ele não entra no universo do escritor, porque quando eu vou escrever, eu fico muito introspectivo. Porque eu entro no universo do personagem que eu criei. E eu vou construindo aquele universo daquele personagem muito lentamente. E a cada dia que eu sento para escrever mais sobre aquele personagem, mais eu vou entendendo a personalidade dele. Às vezes vou até mudando algumas questões, porque eu vou entendendo a personalidade dele mais profundamente. Quando eu vou desenhar, eu pego um modelo, eu desenho muito crianças e pets, eu pego o modelo e repito aquele modelo com a minha visão no lápis de cor. Então são dois Mários muito diferentes que trabalham, são dois Mários muito diferentes.
Então eu não consigo pensar, por exemplo, a minha esposa me xingou, pô, por que você pagou uma ilustração? Por que você não ilustrou o teu livro infantil? Não, porque a minha característica não é de desenho de livro infantil. A minha característica é de retratista. Eu gosto de retratar com lápis de cor, não de criar personagens com lápis de cor. Então eu separo muito bem, e eu acho com muita lucidez eu separo isso, porque eu consigo perceber muito bem que são áreas diferentes que trabalham. E o desenho a lápis de cor, eu não consigo fazer todo dia. Tem fases que eu fico desenhando a lápis de cor 5, 6 dias direto. Agora tem fases como essa que eu estou agora que eu não consigo desenhar. Agora escrever não, escrever é todo dia. Né? Porque é um outro cara que está escrevendo, não é o Mário desenhista, é um outro cara que está ali. Agora, uma curiosidade, até saindo um pouco do roteiro. Tu comentou ali quando você está escrevendo, você fica introspectivo e você pensa bastante ali na personalidade do seu personagem. Como que é esse processo criativo para o escritor? Eu sempre, quando eu tô lendo um livro, eu fico, como é que o autor chegou nesse personagem? Como é que o personagem tem essa característica? Por que o personagem comete esses erros? Por que o personagem é assim? E toda vez que eu falo com algum autor, eles falam dos personagens na terceira pessoa. Na minha cabeça, o personagem existe, ele tem forma, tem um rosto, tem tudo. E o autor, ele fala assim também. Ele fala como se eu fosse bater na casa dele e aquele personagem ia vir junto com ele. Então, para você, como autor, como que é esse processo criativo de criar um personagem do zero e tão bem construído, tão bem pensado, que para nós leitores parece que ele tem um RG, um CPF, parece que eu vou encontrar ele na rua. Eu tenho muito essa sensação de que aquele personagem, ele literalmente ele existe, não existe só no livro. E até parece que é alguma coisa extracorpórea de vocês, que as personalidades às vezes nem se batem, mas saiu da tua cabeça, de algum jeito. Hoje é muito fácil, porque o Google te ajuda a pesquisar. Né? Eu, por exemplo, nesse livro que eu estou escrevendo agora, eu tenho um personagem que é psicopata, tenho esse personagem que ficou paraplégico, tenho uma personagem que a filha levou um tiro de bala perdida, e tem um personagem que aos 6 anos de idade ele encontrou o pai dele enforcado. Bom, agora por que eu construo esses personagens? É porque a história ela tem que ter um significado. E se todo personagem que está na história tem que ter um significado, ele tem que ter uma mensagem para deixar para o leitor. E cada um, nessa história, os 5 personagens não se conhecem, mas eles são vítimas de um mesmo acontecimento. Certo? Então, como que a personalidade desse personagem teve influência naquele acontecimento? Certo? Então, por isso que cada um nessa história, são personagens muito fortes, que tiveram como consequência aquele instante. Então o nome do livro é Naquele Instante. Aquele instante mudou a vida dos 5 personagens. E cada um, só no final da história que você vai descobrir quem que é quem naquele instante. Quem que foi responsável por ocasionar aquele problema. Né? E a construção do personagem eu vou fazendo da seguinte forma. Primeiro, eu faço uma sinopse do que eu quero na história. Depois eu faço um estudo de que personagens eu preciso ter para que aquela história tenha um bom desenvolvimento. E daí eu começo a criar um perfil de cada personagem separadamente, idade, o que aconteceu na vida dele, o que aquilo teve de influência na vida dele, para que na hora que eu for escrever, eu possa olhar naquilo ali e continuar o desenvolvimento do personagem. Então eu faço, às vezes tem um personagem que com 4, 5 linhas eu consigo definir. Mas tem personagens que eu preciso de 5, 6 páginas para poder entender quem que é ele dentro daquela história. Então depende de cada personagem. É doloroso fazer isso? É sofrido. É sofrido. Porque eu fico imaginando tu construir, assim, né? Você acaba sendo o Dr. Frankenstein, né? Você cria uma persona que não existe, mas que existe, porque ela pode ser parecida com muita gente que tá aí, como a Sara falou. Até as diferenças entre os personagens, porque, que nem ele falou, tem um psicopata entre os personagens.
a gente deduz que você não é psicopata. Então, tipo, quando você cria um personagem desse, eu fico, gente, o autor, assim, ele, pra onde que ele vai, que ele consegue, assim, e dá tanta vida, que eu sou uma pessoa que eu passo muita raiva com o personagem. Então eu fico, como que vocês conseguem colocar tanta verdade naquele personagem que tu não consegue, assim, nem diferenciar que é só um livro, tu tá lendo um livro, eu já imagino a pessoa fazendo aquilo, eu já imagino aquele acontecimento. Tem um amigo meu que é escritor que ele diz o seguinte, ó: nunca faça mal pro escritor, senão você vai ser o personagem do próximo livro dele. Então eu já devo ser enredo de porque eu incomodo de autor. Meu Deus do céu. Mas, viu, essa aí é muito sofrido, como por exemplo, esse cara que está numa cadeira de rodas, ele teve uma série de fases para se adaptar na cadeira de rodas. Então ele tem uma fase muito depressiva, quando ele não se entende mais como sujeito por ter perdido as pernas, e eu sou obrigado a entender a depressão dele. Então eu tenho que viver aquela depressão dele. Então eu sofro com ele. E depois, no processo onde ele começa a descobrir que ele pode ser alguma coisa, eu também sofro com ele. Porque é um personagem que, para que eu possa construí-lo com veracidade, eu tenho que vivenciá-lo, né? Então, a psicopatia do meu personagem, Bruno, eu tenho que entender em que momento da vida dele que desencadeou a psicopatia. Quais são as ações que demonstram que ele é um psicopata? Aquilo é intencional ou é espontâneo, aquele acontecimento? Então eu tenho que pesquisar. Às vezes até pesquisar até com neurologistas, como no Que Me Falta, eu procurei geriatras e neurologistas para entender o processo e como diagnosticar o Alzheimer. Então tive que procurar profissionais para poder entender exatamente isso, né? Então, a construção de um personagem, que se você quer dar velocidade para ele, você tem que vivê-lo. Você tem que ser ele quando está escrevendo, né? Então, eu não consigo escrever a vida do Adriano, que é o que ficou paraplégico, no mesmo dia escrever a vida do Bruno. Eu não consigo. Eu tenho que cada dia absorver pegar senão eu não consigo escrever. Mudar de personalidade de uma hora para outra, eu não consigo. Cada dia vai ser um personagem diferente. Olha, que interessante. Que interessante. Que interessante. Toda essa construção. Isso era uma curiosidade que eu tinha. Uma verdadeira aula, né? Uma outra coisa interessante é o seguinte. Geralmente, quando você escreve uma história, você localiza aquela história numa cidade, em algum lugar específico. Nesse meu livro, naquele instante, eu não vou citar cidade nenhuma. Ninguém vai saber que cidade que é. Eu já li uma autora porque assim, o que interessa para mim naquela história era o estacionamento do supermercado, que foi onde aconteceu o fato naquele instante. Em que cidade era, não me interessa, não vou descrever a cidade, né? Porque é uma outra forma de entender a história. As pessoas geralmente querem se localizar, mas eu não quero localizar as pessoas, eu quero que eles se localizem no personagem e não no local. Muito bom. Que interessante isso. Eu já li algumas autoras que elas não... A história ela vai correndo e lá no meio da história eu fico... Mas onde é que se passa isso aqui? É no Brasil? É fora? É alguma coisa que ela criou? Uma cidade fictícia? Mas agora tu falando isso faz total sentido, porque daí a gente não se prende em que lugar que é. Tem um escritor de Joinville, muito bom, diga-se de passagem, Davi Gonçalves, que ele criou uma cidade chamada Quadrínculo. Quadrínculo. É uma cidade que não existe, mas a maioria dos livros dele ele localiza em Quadrínculo. E eu falei para ele que eu vou escrever uma história que um personagem meu vai passar por uma praça em Quadrínculo e vai encontrar uma estátua do Davi Gonçalves. Que legal. Que interessante. Ô Mário, pra gente já ir pro desfecho, né, dessa grande história que você traz aqui pra gente, ou dessas grandes histórias que você traz aqui pra gente, você já falou um pouco dos teus próximos livros. E aí eu queria um pouco sair do roteiro e perguntar qual é o teu maior objetivo enquanto escritor. O que é que você quer deixar de legado para os teus leitores e para os teus futuros leitores, aqueles que ainda não te leram, mas que vão te ler certamente? Eu não tenho grandes pretensões, não tenho. Quando eu estou escrevendo, meu único objetivo é terminar o livro. Eu não tenho grandes pretensões. O que eu gostaria é que a biblioteca das escolas pudessem ser mais lidas.
porque quando uma escola consegue incentivar seus alunos a ler, você está criando um cidadão com muito mais capacidade de decidir sobre si mesmo. Então a minha grande pretensão é estar na biblioteca das escolas e que os meus livros deixem mensagens positivas. Por isso que toda palestra que eu vou dar nas escolas, que são muitas, eu sempre levo livros e dou para a biblioteca e sorteio livros para os alunos e faço uma provocação para os alunos que ganham os livros. A provocação é a seguinte: a partir de agora você é minha ponte. Você não é obrigado a ler o meu livro, o livro que você ganhou, mas você é obrigado a emprestar para quem quer ler. E quando essa pessoa terminar, ela vai devolver para você e você vai emprestar para o próximo que quer ler. Porque um livro parado não leva mensagens, né? Então, essa é a minha pretensão. Eu não quero ser um best-seller. Eu quero ser um cara que deixe mensagens e alcance principalmente os jovens. Livro parado não leva mensagem. Com essa frase a gente fecha, né, o episódio de hoje. Muito bem, a gente conversou com o escritor, arquiteto, palestrante, desenhista Mário César da Silveira. Aqui a gente reescreveu, né, a história de Mário, antes do No Auge das Letras e depois de No Auge, né, do No Auge das Letras. Fica aqui o nosso agradecimento, Mário. Obrigado por ter participado. Eu sabia que ia ser uma baita história que você ia trazer aqui, uma grande fala, e eu fico muito honrado, a gente fica muito honrado por poder ouvir, aprender contigo, né? Eu acho que a gente eu particularmente, que tenho uma pretensão de um dia, quem sabe, ser um escritor lido, né? Ter a possibilidade, a honra de aprender com você, que é um escritor já envolto no cenário, é muito gratificante. Então, obrigado de verdade, tá? Eu que agradeço o convite. Eu acho que falar de livro sempre é bom e espero que No Auge das Letras alcance bastante pessoas, para que elas entendam esse processo de criação, valorizem o escritor. Às vezes um pequeno conto é uma grande história, né? Às vezes uma pequena novela é uma grande história. Não importa o tamanho do que você escreveu, mas a mensagem que você deixa em cada coisa que você escreve. Então eu agradeço a vocês pelo convite e eu acho que nós escrevemos uma nova história hoje aqui. Que bom, que bom, que bom. E quem quiser te encontrar, quem quiser saber mais sobre os teus livros, onde te achar, hein? Eu tenho um site, www.mariocesar.com, é o meu site. E nas redes sociais, como Mário César da Silveira, César com Z, você me encontra fácil. Show. Obrigado, Sara, minha amiga. Obrigado. Quem quiser te encontrar, podem me encontrar no Instagram, tanto pessoal, sara.lopesm, e no meu Instagram literário, theblackbook.sl. Lá a gente vai ter bastante debate sobre livros, surtos todo dia. E agora mais um autor pra gente ler, porque tu me deixou muito na expectativa por esse teu novo livro. Eu vou ler até com mais calma, porque depois que eu descobri que cada dia ele tá fazendo um personagem, que daí o autor demora tanto tempo pra escrever e eu leio em 2 dias, eu fico, gente do céu, não, agora eu vou até ler com mais calma. Então, quero muito ler suas histórias, debater essas histórias no meu Instagram também. E vocês me acham por lá, e vocês podem falar comigo, que a gente vai conversar bastante sobre livros. Show. Quero agradecer a minha amiga Gabi, tá? Obrigado, Gabi, pela parceria. Vocês encontram a Gabi no Instagram, gabriele.didone, tá? E também quero convidá-los a seguir a gente, a Nós Três Produtora, tá lá no Instagram, nós.3, eu acho que é isso, eu não falei besteira, se eu lembro, é isso, tá? Vocês encontram também os inscritos da minha amiga Gabi no @autocaos. Eu acho que é assim, né? _ Substack. Lá no Substack, tá certo? Bom, esse foi mais um No Auge das Letras. Esse programa é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Ler salva vidas. Ler nos eleva, né? Nos transporta para outros mundos, como o Mário falou. Livros levam mensagens. Isso aqui é o mais bacana de tudo. Vocês encontram a gente lá no Instagram, @papo no auge. É isso, bora ler, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu demais!